a questão relacionada às guerras. Amém, amém? A questão relacionada às guerras. É Israel que começa a guerra? Hein? Israel quer fazer guerra? Mas chega um momento que ele tem que fazer o quê? Se defender. Sempre foi assim na Bíblia, nos períodos em que a Bíblia foi escrita, né? E também na história subsequente, né? Sempre foi assim. Vocês entenderam que toda sexta-feira, fala assim, toda sexta-feira, enquanto perdurar essa guerra de Israel em reação ao grupo terrorista, então o nosso seminário vai continuar. Conversa bem, vamos massificar. Lembra de chamar as pessoas, entende? Então, só para os irmãos saberem o seguinte: toda sexta-feira nós vamos estar na igreja central. Amém? Toda sexta-feira nós vamos estar onde? Na igreja central. Amanhã poderá acontecer até um rodízio, né? Da gente também começar a andar a igreja filial no Rio de Janeiro e não sei o que vai acontecer, só Deus sabe, mas também nos outros estados, né? Fala, divulga aí, fala, você entendeu que este seminário não vai parar? Você entendeu? Não vai ser durante toda a semana, mas na sexta-feira vamos estar onde? Fala para outra pessoa isso aí agora, quem está atrás de você, vai lá. Obrigado. Levanta as mãos assim comigo e diga: aumenta a unção e atrai pessoas de todo segmento da sociedade para estar aqui na sexta-feira, a partir das 20 horas. Amém? Nós acreditamos muito na questão do interesse, não é? E de Deus agir. Nós não vamos estar assim implorando as pessoas que venham. Nós vamos mencionar o que está acontecendo e, independentemente da quantidade, nós vamos estar fazendo esse trabalho, às sextas-feiras. Um momento de oração pela paz e. Aliás, por falar em o pastor Miranda, pastor Leonardo Miranda, descendo os degraus, olhando onde pisa para não se machucar, compareça aqui para dar um relatório da caminhada com a comunidade judaica hoje em Copacabana. Compareça ao altar. Olhe os degraus, preste atenção. Correu. Antes de passar para o pastor André, só um pouquinho. Vocês podem sentar um pouquinho? O pastor André, o pastor Miranda foi encarregado de, com alguns irmãos da nossa igreja, a maravilhosa igreja da Zona Sul, de se unir aos nossos, né, aos nossos amigos judeus
em uma caminhada na Avenida Atlântica. Vamos pedir a ele um relatório, como é que foi, como é que ele se apresentou. Quem gostaria de ouvir? É um gesto de apoio. Nós gostaríamos de estar lá, mas em função da nossa responsabilidade, o Espírito Santo orientou. Quem esteve lá com você quer chamar aqui para contar um pouquinho como é que foi? Pessoal que esteve lá comigo, pode vir aqui, por favor. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Glória a Deus. O nosso reverendo ontem, então, me enviou para representá-lo, representar toda a igreja nessa caminhada pelo ato de informação que foi levantada por jovens da comunidade israelita ali em Copacabana. Sairia a partir de 11 horas da manhã da Santa Clara, Avenida da Atlântica, até o Leme. Então, deu 11 horas, acabei o culto, eu corri para lá com alguns estão aqui, para então prestar solidariedade e mostrar para eles quem nós somos e o que temos aprendido. E aí eu fui até o líder da passeata, Marcos. E aí quando eu cheguei para ele, falei: olha, eu sou o pastor Leonardo, estou aqui representando o nosso pastor presidente, que é o reverendo José Santana Santos. Aí quando eu dei só essa saudação, ele já falou para mim assim: você é o pastor? Olha, ninguém aqui procurou a gente para expressar solidariedade. Vocês são a primeira instituição, nem espírita, nem católico. Vocês foram as primeiras pessoas. Como é que isso surgiu no seu coração? Eu falei: olha, eu me converti, aí falei como me converti em Gramacho, nossa sede é aqui, e o nosso reverendo que tem despertado isso em nós. E aí falei que ele já esteve em Israel várias vezes como laboratório, e depois então, formou 3 caravanas, onde levou uma representação da igreja. E que estamos tendo durante essa semana um seminário sobre Israel, mostrando, segundo a Bíblia, quem é Israel, qual o nosso compromisso para com Israel e a importância que Israel tem no mundo e para o cristão. E aí eles começaram a agradecer muitíssimo: olha, muito obrigado, muitas pessoas são contra nós, viram as costas, mas eu vejo que vocês estão aí com a gente. E foi interessante porque eram 2.000 pessoas, 2.000 judeus na Avenida Atlântica, e de fora tínhamos uns 20, que éramos nós, lá no meio deles. Isso chamou tanta atenção, que eles vinham falar conosco: olha, mas deixa eu tirar foto com vocês, como é que foi? Nós fomos para frente da passeata, e a TV da sociedade israelita começou a filmar. Passou agora, recentemente, tem até uma foto aqui, ó, aquela senhorinha de óculos escuro, com o esposo dela ali, é a Sara e o Samuel. Eles têm uma história interessante, porque nós estávamos fazendo um trabalho de evangelismo, aí à tarde fomos fazer um lanche. Aí eu sentei com essa camiseta assim, e ela do lado de fora viu a camiseta. Isso na semana passada. Aí ela me pediu, falou: posso falar com você um minuto? Eu falei: pode. Queria agradecer. Eu falei: por quê? O apoio que vocês estão nos dando. Eu saí de casa agora muito triste com tudo que está acontecendo, mas quando eu vi a sua camiseta, vi que no Brasil tem pessoas que estão dispostas a apoiar a nossa causa, eu fiquei muito feliz. Aí nós falamos, eu e o Gabriel, nós falamos com ela sobre o nosso reverendo, o empenho do nosso reverendo em nos formar e abrir os nossos olhos para quem é Israel. Isso tudo aí nós encontramos ela lá. Aí ela abraçou, agradeceu, e foi muito especial, porque quando ele me disse que muitas pessoas não estão dando importância, nem grupos religiosos, a isso, nós falamos o que o nosso reverendo tem falado aqui. Falou: olha, nós temos um compromisso de orar por Israel e de também abrir a mente das pessoas sobre Israel, porque nós sabemos que existe uma mídia manipuladora que traz tudo contra Israel, mas que nós, que temos a mente aberta, tanto espiritualmente como de informação, como tem acontecido aqui, estamos ali para apoiá-los, para dar apoio, e foi algo fenomenal, foi muito especial de ter essa presença marcante da igreja lá, onde tinha 2.000 judeus e servos de Deus aqui lá no meio, louvando a Deus e representando o nosso reverendo. Obrigado. O jornal Aleph, que é um jornal da comunidade judaica, eu acabei de ver aqui, já tem a foto de vocês publicada no Aleph. Aqui, ó. Jornal Aleph.
Glória a Deus. Vamos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. Meus amados, então agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, né, por esse momento aqui. Então nós vamos para a segunda parte da aula sobre as guerras de Israel. E nós terminamos na guerra de 56, né, na guerra do Suez. Aí eu só queria recordar a vocês algumas coisas. Quando Israel lutou a guerra do Suez, ele conquistou toda a península do Sinai, é uma porção de terra cercada por águas, né? A península do Sinai, ele conquistou. Porque na península do Sinai, o presidente do Egito, o Nasser, ele já estava sendo feita uma base militar ali e ameaçando a existência do Estado de Israel. Quando Israel conquista na Guerra de 6 Dias, o que Israel faz? A ONU negociou, pedindo para se devolver a península do Sinai, e Israel devolveu com condições. Qual condições? Que tropas da ONU garantissem a sobrevivência e a paz entre as fronteiras, tá? E o combinado foi esse, e assim aconteceu. Houve então, as tropas da ONU ficaram na península do Sinai num período de aproximadamente 11 anos. De 56, na próxima guerra, Israel teve uma relativa paz. Por que relativa? Porque o norte de Israel, com o Líbano, era constantemente ameaçado. Havia incursão por terra de militantes, que a gente sabe que são terroristas, da OLP e de tantas outras organizações que incomodava e trazia assim, ficava de fato uma situação desconfortável para os moradores do norte de Israel. Eu vou tentar aqui mostrar um mapa. Aí foi a campanha do Sinai, né, onde eu falei com vocês, aqui ó. Isso aqui é a península do Sinai, Mar Vermelho, Golfo de Eilat, Golfo de Suez, o Mediterrâneo, aqui o Nilo, e essa região toda aqui o Egito. Israel está aqui, ó, bem pequenininho, tá vendo? E em cima é o Líbano e a Síria, tá? Aí o que aconteceu? As tropas da ONU estavam aqui. 11 anos se passaram, e então estourou mais uma guerra, que foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Os governos árabes, nesse período aqui, eles não estavam dispostos a aceitar Israel depois da Guerra do Suez. Não estavam dispostos e declaravam de maneira aberta, transparente, que o desejo deles era o ódio e a exterminação do povo judeu, querendo a volta dos refugiados que desde 48, eles alegam que quando Israel lutou a guerra da independência em 48, expulsou um monte de árabe que estava lá. Eles alegam que eles têm direito à terra, só que nós temos repetido aqui várias vezes, e vamos falar quantas vezes for preciso para você guardar essas verdades e não ser levado por coisas infundadas, né, que não tem fundamento. Ou seja, o que nós poderíamos fazer então, se a gente for alegar de refugiado que saíram da terra da Palestina em 48, na Guerra da Independência? O que dizer então dos refugiados judeus que já estavam lá e tiveram que sair de maneira forçada? Então eles também têm direito. E o que acontece? Israel nunca quer entrar numa guerra.
Você pode, se a gente for estudar profundamente os detalhes dessas grandes guerras que houve na história do Estado de Israel, você vai ver que ele usou sempre o recurso da diplomacia, sempre aceitou dar terra em troca de paz, sempre foi assim, sempre decidiu os acordos que tinha na ONU, tudo que era estabelecido para se ter paz em Israel, sempre estava disposto a cumprir, porém, ficava impossível negociar com quem não queria, de jeito nenhum, aceitar a existência do Estado de Israel. Israel, ele desejava negociar com os vizinhos árabes, né? Por exemplo, na ONU, em 10 de outubro de 60, Golda Meir, ela era ministra das Relações Exteriores. Ela reuniu os líderes árabes e fez um desafio para eles em 60, antes da Guerra dos 6 Dias, tá? Reúne os líderes árabes e o primeiro, quem lembra quem foi o primeiro-ministro de Israel? David Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel. Ela então se reúne com os líderes e tenta fazer um negócio para eles terem paz. Gente, isso é tão sério que até hoje, se você conversar com um soldado israelense que fala português e que vive esse conflito lá, eles falam assim, ó: a gente quer paz, a gente não quer luta, por que eles não vivem? Eles vivem a vida deles e deixam a gente ser feliz. Isso é um sentimento antigo. Israel quer ter o direito de existir, quer ter a sua terra, né, o seu povo, a sua pátria, ou seja, só que Nasser, que era o presidente do Egito, Israel, quando Golda Meir tentou fazer uma reunião com os líderes árabes pela paz, sabe o que Nasser falou? Falou assim, ó: Israel está querendo enganar o mundo. Nós não vamos reconhecer o Estado judeu. Israel quer enganar. Gente, enquanto a Golda estava tentando negociar, David Ben-Gurion, com os líderes árabes pela paz, o norte de Israel estava pegando fogo. O norte de Israel, aonde tem a Galileia, o mar da Galileia, tem a Galileia Alta, nós vamos mostrar aqui no mapa daqui a pouco, nas colinas do Golã, que fica bem acima da Galileia, começavam a bombardear os campos, as aldeias, os quibutzes, e os ataques da Síria começaram a tomar proporções maiores de 65, 66, foi aumentando. Ataques por diversas vezes às aldeias dos judeus que estavam presentes naquela região. E cada vez que Nasser se referia ao Estado judeu, era uma retórica truculenta, de ódio, e sempre desafiando a guerra, sempre falando de lutar e expressando ódio contra Israel. O reverendo me emprestou esse livro, e estudando sobre a guerra, a gente vai lendo vários livros, né? E nesse livro que o reverendo me emprestou, que fala sobre guerra, eu fiquei impressionado como é que ele detalha aqui qual era a retórica de Nasser a respeito de Israel. Um ódio contra Israel, um ressentimento contra Israel, não aceitava o Estado judeu, e ele ainda falou assim, ó: nós não vamos entrar na Palestina com um solo coberto de areia, nós estaremos com um solo saturado de sangue, é assim que a gente vai entrar lá. Olha o ódio deles contra Israel. Olha o ódio deles contra Israel. Gente, eles aspiravam a destruição de Israel, conspiravam contra Israel. Aí, o que provocou a guerra? Depois que Nasser emite por várias vezes que quer destruir Israel, ameaçando o Estado judeu, e aí então Israel teve que fazer um ataque ofensivo,
ele teve que iniciar um ataque porque estava debaixo de ameaça. Ou seja, um ataque onde ele precisava se defender. Fala assim comigo, na guerra, fala forte, na Guerra dos 6 Dias, em 1965, só para vocês estão prestando atenção, fala na Guerra dos 6 Dias, em 1966, em 1967, fala assim, Israel iniciou um ataque preventivo. Gente, olha o que aconteceu. Lembra que eu falei que em 56, na Guerra do Sinai, as tropas da ONU estavam há praticamente 11 anos na Península do Sinai? Sabe o que Nasser fez? Expulsou todas as tropas que estavam lá. Expulsou. Olha como é que a situação para Israel vai ficando complicada. Expulsa as tropas que estavam na Península do Sinai, que estavam lá desde 56. Aí uma rádio árabe, a Voz Árabe, começa a fazer emissão, dizendo o seguinte, as tropas da ONU não estão mais fixadas na Península do Sinai. Não precisaremos mais exercitar a nossa paciência. Vamos atacar Israel e vamos exterminar os sionistas. Isso era o que saía na rádio. As fronteiras entre Israel e Egito foram abertas, porque Nasser expulsa, e tinha um ministro da defesa sírio, que ainda queria mais guerra, e declarava a extinção também de Israel do norte. Então, gente, o que aconteceu aqui? Eu vou voltar aqui o mapa. O Estreito de Tirã foi mais uma vez bloqueado por Nasser, o presidente do Egito. Bloqueou o Estreito de Tirã, e quando ele fez esse bloqueio, isso foi prejudicial a Israel, ao povo judeu. Por quê? Porque Israel, ele ficava impossível de negociar com outros países, e a importação de petróleo não poderia chegar a Israel. Israel não podia sair com seus navios e de maneira nenhuma. Mais uma vez, Nasser fecha o Estreito de Tirã em 22 de maio. Aí a rota comercial de Israel ficou comprometida com toda a Ásia, com a Europa, enfim, né? O fluxo de petróleo que era para chegar do importador, bloqueado, e isso mexia na economia de Israel. Nasser diz assim, os judeus ameaçam fazer guerra. Ele dizia na rádio. Aí Nasser dizia assim, sejam bem-vindos, estamos prontos. E desafiava Israel quase que diariamente. Quase que diariamente, perturbando a paz de Israel e do povo judeu. Gente, o presidente do Iraque, Abdul Rahman, disse o seguinte, a existência de Israel foi um erro que deve ser corrigido. O presidente do Iraque, Abdul Rahman, a existência de Israel é um erro que deve ser corrigido. E essa é a oportunidade que nós temos para varrer Israel do mapa. Desde 48, Israel é um incômodo para todos nós. Vocês conseguem perceber nessas palavras, tanto de Nasser como presidente do Iraque, e atitude, um ódio contra Israel? Você consegue perceber isso? O norte de Israel sendo atacado, o Estreito de Tirã foi fechado, impedindo as embarcações, tropas. Aí Nasser expulsa a ONU, que tinha colocado a segurança, garantiu segurança entre as fronteiras. Gente, Israel estava sendo ameaçado. Ele usou o direito de legítima defesa. Aí o que Israel fez? Agiu. Teve que ir para a guerra. E a história mostra o seguinte, né? A União Soviética estava fornecendo quantidades de armas enormes e de militares para a guerra contra Israel.
As armas árabes, quem armavam eles era a União Soviética. Aí o exército do Kuwait, Argélia, Arábia Saudita e do Iraque contribuíram com soldado e contribuíram com armamento. Não parece que Israel vai ficando, assim, vai se espremendo Israel por todos os lados? Imagina como é que era. Olha só, gente, o Egito, a Síria e a Jordânia, na verdade, entraram nessa guerra contra Israel. Vou repetir novamente, Israel, ele fez uso de legítima defesa e lançou um ataque preventivo em 5 de junho de 1967. Aí estoura a Guerra dos 6 Dias. Tá? Pergunta a pessoa, você entendeu até aqui? Você está percebendo o ódio contra Israel? Conversa um pouquinho aí, por favor. Senhor. Igreja, olha só, vocês não conseguem ver Israel aqui, né? Aqui o Egito, Jordânia, Síria e o Líbano que está aqui em cima. A intenção era empurrar Israel para onde? Para o Mediterrâneo. E isso era a retórica de Nasser. O ódio que ele tinha contra Israel era tão grande que ele queria eliminar os sionistas e arrumavam argumentos contra Israel. Ô, gente, compromete a existência do Estado judeu, que legalmente ganhou a guerra, conquistou a terra, lutou, venceu 2 guerras, e mais, se Israel não quisesse paz, Israel não entregava as terras conquistadas. Para você ter uma ideia, na Guerra do Suez, quando conquista a Península do Sinai, só a Península do Sinai é maior do que todo o Estado de Israel que existe hoje, triplicou, né? Parece que de 20 e poucos mil quilômetros quadrados, ficou 60 e poucos mil quilômetros quadrados. 3 vezes maior do que o estado que Israel tinha antes da guerra, que conquistou em 48. Significa o seguinte, que o ódio contra Israel se perpetua na história. Aí a gente pega aqui a aula que a pastora Alcenira deu, que o pastor Enoque deu, e a gente vai vendo que o ódio contra Israel continua até os dias de hoje, pelo que vocês estão vendo aí, o que está acontecendo lá. Israel vive debaixo de constante ameaça pelos inimigos arredores, o antissemitismo que tem crescido a cada dia, e nós vemos o seguinte, fala assim, mas Deus e a nossa igreja estamos com Israel. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, olha só, então no dia 5 de junho de 67, Israel inicia uma ofensiva para proteger-se de um ataque que já estava esperando dessas nações inimigas. Sabe o que aconteceu? Israel prepara, vai na base militar dos egípcios, e os aviões que estavam preparados para atacar Israel foram todos bombardeados. Diz que eram aproximadamente 400 aviões que foram destruídos sem sair do hangar, né? Da posição deles. Nem isso poupou os civis, né? E de uma destruição.
Então Israel fez um ataque preventivo, Moshe Dayan, que fazia parte da defesa, concorda, e enfim, e Israel detona todo a parte aérea do Egito. E aí nasce ainda, aí o que aconteceu? Israel falou o seguinte, fizeram uma ligação para o rei da Jordânia, e falaram para o rei da Jordânia assim, ó, se vocês não entrarem na guerra, nós não vamos guerrear com vocês. Tipo assim, paz é respondido com paz. Mas se vocês partirem para dentro, nós vamos brigar. O que aconteceu? O Nasser liga para o rei da Jordânia e mente para ele falando que tinha destruído e o Egito estava numa vantagem de guerra. Gente, aí a Jordânia passa a entrar na guerra achando que o Egito estava na vantagem. Vocês estão vendo como é que... Eu estou tentando explicar para vocês entenderem, porque tem muita história. Vocês estão vendo como é que o ódio vai crescendo a cada dia? Israel tem que se defender. Fala aí, você está percebendo que Israel tem que se defender? Ó, já dizem o seguinte, que se Israel deixar suas armas, ele deixa de existir, porque ele tem que garantir a sua sobrevivência. Querem destruir Israel. Sim, senhor. Meus irmãos, nós estamos assim seguindo por norma, não está interferindo, e está falando, pedindo a palavra, né? A gente entende que cada tempo é um tempo, cada momento é um momento, então há uma maturidade muito grande dos nossos pastores, pastoras, amém? Então não é uma norma a gente estar fazendo isso, levantando o dedo e entrando e etc, né? Mas é apenas um item que vocês poderiam anotar e guardar o seguinte: em todos esses movimentos de guerra e períodos, uma das marcas que se repetem, é como se fosse cíclica ou cíclico em todo o tempo, é o seguinte: sempre que houve prenúncio de um confronto, de um ataque a Israel, de uma agressão a Israel, então sempre Israel gritou, quer dizer, digamos, depois da ONU, vai para a ONU, vai para a imprensa, tenta falar, tenta sempre dizer. Igual a questão do Irã, hoje, contemporânea, a questão do Irã, né, a fabricação de urânio, a questão, um Irã com arma nuclear, né? Isso aí, olha, que eu venho acompanhando isso, forte, essa situação contemporânea, 2004, 2005, 2006, fazendo essas viagens nossas, estou vendo o Serginho ali, viagens para ir na Europa, lendo o jornal Le Monde, lendo, como eu leio em francês, não leio em inglês é com o pastor Celso e outros aí, né? Mas eu lendo, sabe, o Le Monde, Le Figaro, tudo que é na Bélgica, Le Soir, na Bélgica, né? Lendo Portugal, né? Sábado, jornais de Portugal, revistas de Portugal. Então, sempre tem isso, não é? Sempre, então, como realmente, por prazer e pela necessidade de acompanhar, eu sempre acompanho, sempre fissurado essas coisas. Então, sempre assim, sempre Israel alertou, sempre Israel alerta. Mas as pessoas, o mundo se faz surdo, às vezes as pessoas não prestam atenção, mas vão prestar atenção quando há o quê? Uma resposta e a mentira que vai se falar sobre aquela coisa. Então, o que está acontecendo hoje não é diferente. Fala assim, o que está acontecendo hoje não é diferente. Israel, quer dizer, o primeiro-ministro foi à ONU, né, se eu não me engano, mais de uma vez, avisou, e avisa que o Hamas está sendo armado. Lembra daquelas tal de flotilhas, né?
que o pastor André talvez fale alguma coisa também para recordar. Lembra as flotilhas vindo e forçando a barra e entrando. Aí os soldados israelenses abortam, eles dão um outro sentido, né? Usou força desproporcional no mar, quer dizer, por onde estavam vindo armas, por onde os soldados foram agredidos. É sempre essa história, né? Então a gente fica muito atento a essa conferência, né, que nós estamos fazendo aqui, ficar muito atento a isso e lembrar que sempre se alerta, mas fazem-se de quê, pastor? De surdo. Em 67 não foi diferente. Quer dizer, como não resolvem, ficam, vamos reunir ali, reunir aqui e tal, e os caras vêm atacando, você já tem que se defender. Mas isso é um círculo que sempre se avisa, sempre se chama ajuda. Quer dizer, a comunidade internacional legalizada, que deveria impor, né, as coisas não demora muito. E o mal vem. Você viu o que o pastor falou ali? Eles disseram, nós vamos fazer assim, quer dizer, e vamos fazer o quê? Vamos destruir, né? E esse Nasser tinha isso, vamos empurrá-lo ao mar, e avisa para poder trazer intimidação ao cidadão, né? E fala pelas rádios, sabe? É uma coisa tremenda. Mas, por outro lado, cada resultado da guerra que o pastor vai dar aí, você vê a boa mão de Deus, né? Não se pode vencer se Deus está conosco. Fala assim, se o Senhor é por nós, fala assim, diga assim, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, diga, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Assim é com Israel, tá? Só para anotar isso aí, e quem começar a ler mais jornal, ou prestar atenção, né? Claro que não é uma leitura só, é uma coisa com regularidade, né? Entendendo? É um acompanhamento, então você vai perceber isso. Sempre se demora a agir, não é? Igual essa questão do Irã, o Irã nuclear. Desde 2006, se eu não me engano, que vem esse negócio, esse lenga-lenga. Aí o Irã engana, né, as pessoas que examinam essa questão de arma atômica. Aí volta, é um vai e vem. E daqui a pouco Israel está ameaçado, ele é obrigado a fazer o quê? Holocausto nunca mais. Massada nunca mais. Hoje nós estamos na nossa terra. Como é que vamos permitir que alguém venha aí nos eliminar? Hoje a gente na nossa terra, organizado como um Estado legalizado. Então, isso tem que colocar na mente, na mente, entendeu? Ajudei ou atrapalhei? Ajudou sempre. Vamos aplaudir a Deus aí pelo nosso reverendo. Meus amados, a gente vai falar disso mais para frente, mas o reverendo citou aqui o lance da flotilha, eu vou falar se não vou esquecer. Diz que era uma ajuda humanitária que estava vindo da Turquia para Gaza. E nessa ajuda humanitária, dentro de leis internacionais, parece que eles acusavam Israel do seguinte, que Israel tem o controle da costa, né, no litoral de Gaza, tem o controle do mar, ele cerca as fronteiras, que nem o Egito hoje está querendo abrir mais as fronteiras para o Hamas, as fronteiras estão fechadas, e Israel tem o controle de tudo, tanto no céu, na terra e no mar, no sentido de guerra, né? Protege os ares, enfim. Essa flotilha veio e Israel fez uma interceptação, e eles se negaram a parar, eles continuaram, e disse que era ajuda humanitária para Gaza. Gente, quando Israel desce no navio, a força, eles são recebidos a facada, a paulada, e começaram a agredir os soldados, e Israel teve que mais uma vez se defender, e descobriu o quê? Que tinha ajuda humanitária, tinha um pedaço de bolo, e dentro do bolo tinha munição, para entregar para quem? Para o Hamas. Olha como é que é as coisas. E aí o mundo inteiro acusando Israel, que Israel usou de força desproporcional,
E aí o Brasil também fez uma colocação infeliz, onde uma soldada israelense pediu para o Brasil cuidar dos problemas, que são muitos aqui, e não entende de nada de guerra. E aí já mandou um recado aqui para o Itamaraty, enfim, foi uma coisa horrível. E sempre com a mesma conversa, Israel usa de força desproporcional. O André ontem falou não sei se ele comentou ontem, mas a gente conversou por telefone, e ele estava falando o que é desproporcionalidade, o que é proporcionalidade. O Hamas lançou 2.000 mísseis em Israel. Então tá, é proporcional? Então eu vou pegar 2.000 mísseis e vou jogar aleatoriamente em Gaza. Vai. O que vai acontecer com Gaza? Como desproporcional? E outra, Israel hoje só não tem mais morte do lado israelense, porque Israel tem um sistema de defesa avançado, porque senão Israel estava banhado de sangue. Nós iríamos ouvir na notícia muita gente morrendo e criança morrendo, e mesmo assim continua o ódio. Para vocês terem uma ideia, sem fugir da Guerra dos 6 Dias, eu recebi um vídeo de um outro colega que nós temos lá. Eu apresentei ele, o reverendo, nessa última caravana. Ele mora em Tel Aviv, e ele mandou para mim como que a família dele fica quando toca a sirene. Chegou uma mensagem para mim, tem uns 20 minutos, dizendo que o Domo de Ferro interceptou hoje 2 mísseis em Tel Aviv, agora há pouco. 2 mísseis. Ele mora em Tel Aviv, só escuta o drama, ó. A polícia, olha só. O que a gente passa aqui, ó, como é que é a coisa. Agora tu vai ver as pessoas saindo nas escadas. Tu vai ver, olha só. Tem que fechar a porta. Só para te ver a favor das crianças. Viu só? Todo mundo descendo nas escadas. Só para vocês verem o que a gente passa aqui, e não é o que se vocês veem na televisão. Um monte de mentira. Isso aqui ele mandou, e ele mora em Tel Aviv, né? Quanto mais distante da faixa de Gaza você mora, você tem uns segundinhos a mais do que outros. Quem mora no norte tem 1 minuto e 15 para ir para os bunkers, né? Que é um abrigo de proteção contra mísseis e foguete. Então você vê como é que a situação é terrível. Israel convive com essas hostilidades há muitos, desde o seu, né, do nascimento, a gente falando de guerra, sempre debaixo de ameaça, sempre países vizinhos desejando o fim do Estado de Israel, não aos sionistas, uma vingança, um ódio declarado. Então, o que está acontecendo hoje não é diferente. Então isso aqui é uma situação em Tel Aviv. Tenho outras aqui também de pessoas que me mandaram. Isso eu não peguei na internet, isso aqui me mandaram. Eu estava conversando com o Diego, ele falou: pastor, olha o que a gente passa aqui. Não é fácil, a gente está dormindo à noite, tem que todo mundo sair correndo, as crianças estão na escola. Isso, o dia a dia da população é afetado, querendo ou não. Entendeu? Claro que eles reagem e eles usam sempre o mesmo termo: nós somos fortes e ninguém vai tirar a gente daqui mais. Mas não vai tirar porque Deus disse, né? Que eles seriam plantados para nunca mais saírem da terra que Deus deu, amém? Então vamos aplaudir o nosso Deus aí. Meus amados, Israel então, ele destruiu o poder aéreo do Egito. Mais de 400 aviões atacados sem levantar voo. Destruiu. Aí os 6 dias de guerra foi por terra. O chefe, né, dessa operação, um deles era Yitzhak Rabin, que foi assassinado por um extremista judeu. E nessa época, Yitzhak Rabin, ele preparou uma guerra para enfrentar 3 frentes inimigas, tanto a Síria no norte, como eu falei, o Egito e a Jordânia. As tropas israelenses conseguiu ocupar nessa luta toda a faixa de Gaza por terra, e chegou no Sinai,
né, forçando o recuo dos egípcios. Os egípcios que estavam presentes na Península do Sinai, eles foram forçando e eles foram se recuando. Teve um primeiro-ministro chamado Escol, se eu não me engano, Levi Escol. Ele enviou essa mensagem para o rei Hussein da Jordânia, avisando que não era para entrar na guerra, mas não teve jeito. Aí Nasser mentiu para ele, ele entrou na guerra, se deu mal também e perdeu a batalha. Então, meus amados, Israel, mais uma guerra que Israel não queria entrar, mais uma guerra que Israel estava debaixo de ameaça, e mais uma guerra que Israel foi forçado para garantir a sua sobrevivência, sem contar os pormenores do que estava acontecendo no norte, fechando o Estreito de Tirã, impedindo as embarcações de Israel, tropas inimigas e terroristas nas fronteiras. Só restou para Israel se defender. Quem entendeu diz amém. Então, a guerra de 67, ela termina dessa forma. Olha aqui, ó. Israel, o que está amarelo aqui, vocês estão vendo que é o território judeu. Aqui, ele conquista as colinas do Golã na Síria, empurrando, né, os inimigos, e conquista essas colinas aqui. O Egito e aqui Gaza, Israel também conquista, e aqui os territórios ocupados por Israel, que é a Cisjordânia. Na Bíblia, a Cisjordânia é a mesma Judéia e Samaria, tá bom? Aqui, ó, Cisjordânia. Então, na Guerra dos 6 Dias, em 67, Israel vence e conquista território. Você vê, os inimigos vão sempre perdendo. A gente imagina como é que Nasser ficou depois da guerra. E outras, são tão orgulhosos que, segundo alguns livros aqui que nós lemos, que eu li, ele ainda diz que se sentiu vitorioso, mesmo tendo perdido a guerra. Se sentiu vitorioso por ter lutado contra Israel. Então, mais uma guerra que Israel luta e vence para garantir a sua sobrevivência. Pergunta a pessoa que está falando, você entendeu sobre a Guerra dos 6 Dias o quê? Fala aí. Tenta falar um pouquinho sobre a Guerra dos 6 Dias aí. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas você lembra que na Guerra dos 6 Dias, na Guerra de 48, lembra que eu falei que Jerusalém ficou sob domínio da Jordânia, metade de Jerusalém? Foi ou não foi? Quem lembra disso? Não sei se todo mundo lembra. Falei que ficou, a metade de Jerusalém ficou sob domínio jordaniano. Na Guerra dos 6 Dias, Israel conseguiu ter total domínio de Jerusalém, que saiu da mão de nações gentílicas, né, de gentios, de árabes, e passou a ser totalmente do povo judeu, e Jerusalém foi reunificada. Significa o seguinte, que o controle total de Jerusalém ficou sob soberania dos judeus, nessa Guerra dos 6 Dias. Então você vê quanto que Israel conquistou com a guerra. E aí, quando termina essa guerra, vocês podem falar assim, pastor, 3 guerras eu acho que deu para os inimigos entenderem a lição. Não é possível. Todas as guerras que tentam contra Israel se perde. Bom, era para ser assim, né? Mas não foi. Depois da Guerra dos 6 Dias, entra a Guerra do Yom Kippur,
Dia do Perdão. No livro que o nosso reverendo aqui emprestou, diz o seguinte, que Israel esperava que o mundo árabe entrasse num acordo com Israel e parasse com a guerra. Tá? Definitivamente Israel não queria guerra com ninguém. Israel se colocou à disposição de até dar alguns territórios em troca de paz. E aí, só que eles não estão dispostos a negociar com Israel. Sabe por quê? Eles não aceitam a existência do Estado de Israel. Eles não aceitam. E aí aqui diz assim, ó, Moshe Dayan disse o seguinte: Jerusalém estava esperando apenas uma ligação telefônica dos líderes árabes para dar início às negociações. Só que isso aqui foi frustrado, porque eles não ligaram e eles adotaram a fórmula dos três. Dizem que os líderes árabes reunidos em Khartoum, eles adotaram a fórmula dos três. O que é a fórmula dos três, pastor? É o seguinte: não há paz com Israel, não às negociações com Israel e não ao reconhecimento do Estado de Israel. Essa é a fórmula dos três. Depois que terminou a guerra dos 6 dias, não, não e não. Não à paz, não às negociações e não ao reconhecimento. E aí, o dia do Yom Kippur, após a vitória de Israel na Guerra dos 6 Dias, em 67, os exércitos árabes foram, mais uma vez, financiados pela União Soviética, armados até os dentes, e se prepararam para um ataque surpresa contra Israel. O dia mais sagrado no calendário judaico, o dia do perdão, que o André falou que fica, parece que 15, 16 dias depois do ano novo judaico. Israel estava em oração. Até hoje, o dia de Yom Kippur, se judeu tem loja dentro de shopping, ele fecha a loja porque é dia dele estar orando e jejuando. Pode ser o dia que for. Se qualquer comércio que o dono é judeu, ele normalmente fecha. No dia de Yom Kippur, ninguém nas ruas. O exército estava desmobilizado porque todos estavam orando. O dia do perdão. E aí, o objetivo desses inimigos era mais uma vez empurrar Israel para onde? Para o mar. E aí, em 6 de outubro de 73, nesse dia sagrado, onde o exército estava desarmado, entre aspas, né, porque eles não estavam em serviço, o grande contingente estava nas sinagogas orando, em jejum, nas casas, fazendo as suas orações, pegou Israel desmobilizado. Os soldados até então, eles já sabiam até mesmo o que fazer. Quando Israel é invadido pelas nações árabes, olha só, Egito, Jordânia, Síria, aí a gente vai falar mais na frente. Gente, Israel é pego de surpresa, um ataque inesperado a Israel. O Egito cruzou mais uma vez o canal de Suez, os sírios começaram a atacar Israel na colina do Golã, e eles contavam com o uso de aproximadamente 1.400 tanques. As tropas do Iraque e da Jordânia se aliaram ao exército sírio para guerrear contra Israel. O ataque, aí nós podemos dizer que o ataque foi desproporcional. Olha que covardia. Todo mundo orando. Não tinha um carro sequer passando na cidade, porque o povo estava em jejum e oração.
Isso é desproporcional. Isso é covardia. Vocês estão percebendo isso daí, gente? Você está vendo como é que a maldade no coração, como é que é grande, né? Contra Israel, o ódio contra Israel. Gente, eram 12 soldados árabes, segundo os cálculos, para um soldado israelense. Praticamente a conta foi feita assim, pelos entendidos dessa guerra. 12 soldados árabes para um soldado judeu. Além disso, os árabes contavam, na verdade, com um arsenal russo, sofisticado. Um armamento russo de ponta. Gente, aí nós vamos dar aqui para você alguns números dessa guerra. Olha só, as forças árabes tinham aproximadamente 420 mil soldados. E Israel, 415 desmobilizado, porque era o dia de oração. Tanques, as forças árabes, 3.800. Israel, quanto? Desmobilizados. Blindados, 3.300 dos árabes. E Israel, 3.000. Canhão, 1.290. Israel, 945. Aviões, 1.040. Israel, 73. Helicóptero, 197. Israel, 84. Navio, 104. E Israel, 38. Isso é desproporcional, né? Fala aí, isso é desproporcional, pô. Aqui, já era para Israel. Hein, gente? Como é que Israel vai vencer? É desproporcional, gente, ou não é? Olha só. Sabe uma das frases que Golda Meir falou? Foi essa daqui, ó. Olha o que ela disse. Golda Meir, em seu discurso, diz assim, ó: esse povo, cercado por inimigos, decidiu viver. Se nós tivermos que pagar o preço para sobreviver, nós pagaremos. Este não é um povo que se entrega. Se nos entregarmos, será o fim de nossa soberania e de nosso povo. Você vê a vontade de existir. E diante de qualquer tipo de ameaça, essas pessoas, né? Você vê uma determinação deles, um poder de reação, né? Uma confiança, uma fé que eles tinham, né? E de que eles iriam permanecer na terra, que a terra era deles, e aí então a guerra pega fogo. Nós temos aqui na guerra do Yom Kippur, eu vou fazer o seguinte: nós fomos nessa última viagem da caravana para Israel, o nosso guia nos leva nas colinas do Golã, onde foi conquistado em que ano? 67, na guerra dos 6 dias. E lá nas colinas do Golã nós temos uma aula de geografia e de guerra. E ele começa a contar falando que foi uma das maiores batalhas navais, não a maior, mas uma das maiores batalhas navais. E depois da Segunda Guerra Mundial, foi a maior batalha de tanques da história. E aí nós vamos ver aqui um vídeo desse ano, onde o nosso guia lá em Israel fala sobre a Guerra dos 6 dias. Quem foi Israel, esse roteiro, né, reverendo? O reverendo orienta que faz parte do roteiro da caravana. Você indo lá, você vai subir nas colinas e vai ver. Agora preste atenção que o vídeo não é longo, né? E ele dá uma explicação fantástica sobre a guerra do Yom Kippur. Olha só. O Vale do Jordão na Guerra dos 6 dias.
Israel conquista as colinas do Golã, Israel conquista o que chama-se a Samaria, os territórios ocupados hoje. Samaria, aqui. Parte de Jerusalém, que era da Jordânia. Colinas do Golã, que era da Síria. Península do Sinai, a parte que era do Egito. Ok? Guerra dos 6 dias. Na guerra de Yom Kippur, eles vão começar, e nós não vamos comentar as outras guerras dos outros lados, Ariel Sharon, depois vem ser o primeiro-ministro de Israel, o grande general, e vamos deixar do lado. Aliás, ele foi na guerra de, chamaram ele de volta, na guerra de Yom Kippur, ele estava nas forças do sul. Mas, qual que é a problemática? O monte, perdão, as colinas do Golã. Aliás, por que vão atacar Israel? Vão atacar Israel na Guerra dos 6 Dias por motivos internos do Egito. Gamal Abdel Nasser, ele vai dizer, nós perdemos, não sei, eu preciso, e por motivos que não vem agora a casa política interna árabe, ele vai reunir o Jordânia, o Líbano, a Síria, e vão atacar Israel na Guerra dos 6 Dias, nós somos muito, nós somos bastante, não tem como, e perde a guerra. Por motivos políticos que tenta primeiro fazer a paz e não consegue, ele vai dizer, só que é assim, vamos fazer uma coisa, vamos conquistar, acabou. Na frustração, eu posso dizer. Mais um líder do Egito, dessa vez, Anwar Sadat, em 73. Depois que ele perde a guerra, ele entende que a força não vai conseguir, e que leva, no final das contas, a ele vir, em 77, a primeira vez o líder árabe que vem para Israel. Ele vem em 77. Eu lembro, aliás, que eu cheguei em Israel em 77, ele, em maio de 77, ele veio, se eu não me engano, em setembro de 77, alguns meses depois, todo mundo parou, televisão, não teve nem escola, todo mundo veio a chegada do Anwar Sadat, e eu pensava, pô, grande coisa, chegou um, chegou dois, chegou três, e daí que ele veio. Mas era depois das guerras, eu não entendia. Era o evento. E em 79, o primeiro acordo de paz assinado entre o Estado de Israel com um dos países árabes, com o Egito. E o problema, nós vamos se concentrar no que chama-se o esforço sírio, esforço militar